Meus amigos, começando, senhoras e senhores, melhor assim, vamos começando mais um Resenha 87. Eu sou Caio Bianchi e vamos falar sobre seleção brasileira, aproveitando que o campeonato brasileiro está parado e para o palmeirense a ansiedade está lá em cima, porque estamos correndo ainda atrás do tricampeonato brasileiro, na verdade. Mas hoje o assunto é seleção e o pouco caso dos jogadores com a seleção brasileira. É só isso que se fala agora. E eu vou voltar um pouco atrás e vou falar sobre a bagunça que é a CBF, né? A CBF parece ser muito bagunçada, principalmente nas escolhas dos técnicos, né? Quando você para pensar, a CBF, o técnico da seleção até alguns dias atrás era o Fernando Diniz, que foi campeão da Copa Libertadores, que, na minha opinião, o Palmeiras poderia ter ido buscar esse título, e o Abel insistiu com algumas coisas, né, que deram errado, e o Palmeiras acabou perdendo para o Boca, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que você vê, a CBF foi lá, o Fernando Diniz foi campeão, escolheu o Fernando Diniz como técnico da seleção. O Fernando Diniz fez um trabalho completamente maluco, porque ele era técnico da seleção e técnico do Fluminense, uma coisa completamente sem noção. E aí o Fernando Diniz tentando implantar aquele futebol maluco dele, completamente doido. É um futebol bonito de se ver? Claro que sim, é um futebol bonito. Mas aqui no Brasil a gente sabe que não funciona esse tipo de futebol, principalmente porque torcedores não têm essa paciência. E agora você imagina o Fernando Diniz querendo implantar aquele futebol na seleção brasileira. Tudo bem, você vai falar assim, pô, mas no clube é muito mais difícil por algumas peças, por alguns jogadores não serem tão bons. Na seleção só vão jogadores bons, né? Só vai a nata do futebol brasileiro jogar na seleção. Galera, é isso mais ou menos, né? Porque hoje, né, a gente fala assim de grandes jogadores na seleção, eu não sei, né? Eu não sei quem são os grandes jogadores da seleção. Eu acho que a seleção tem um bom time, um time competitivo, mas eu não vejo dessa forma aí com que a galera fala, tá? E só voltando ao caso do técnico, na minha opinião, já passou da hora da seleção brasileira, da CBF, colocar um técnico gringo lá. Ah, mas você paga pau para gringo? Não, eu não pago pau para gringo. Está falando isso porque o Palmeiras tem o Abel? Não estou falando isso porque o Palmeiras tem o Abel. Eu acho que um cara chega muito grande lá, um técnico de fora, um técnico de nome, né? Um exemplo, o Guardiola. Eu tô chutando, tá? Porque depois não vai falar que, pô, o cara tá falando do Guardiola na seleção. Não. Eu tô chutando o nome. Por exemplo, o Guardiola. O Guardiola, cara, eu acredito que ele faria um baita de um trabalho e ele chegaria maior do que esses jogadores que estão indo para a seleção. E aí eu já vou voltar o exemplo, eu vou voltar e eu vou ser bem direto para falar sobre essa entrevista coletiva do tal do Savinho. E quem é o Savinho na fila do pão? Para falar, o cara foi convocado para a seleção e o cara vai dar uma coletiva e quando o cara pergunta sobre o último jogo, o cara dá uma risada e fala que eu não assisti o jogo porque é muito tarde lá na Inglaterra. Então assim, tá pouco preocupado, né, com a seleção. Hoje eu acho que esses jogadores de fora perderam total a identidade. Eu acho que isso também vai muito de nós torcedores de clubes, né? Eu, por exemplo, sou palmeirense e por mil e uma vez eu prefiro ver o Palmeiras jogar do que a seleção brasileira, porque eu acredito que perdeu essa identidade a seleção brasileira, muito pelo mau futebol, é, muito por convocações que muitas vezes a gente não concorda, né? Pô, você fala assim, pô, esse cara aí, cara, esse cara não tem nada a ver. O que esse cara tá fazendo na seleção? E muito por isso. E agora, ainda mais por conta desses jogadores aí que tem pouco compromisso com a seleção. Eu acho que a seleção perde muito sem o Neymar,
que ainda é o principal jogador da seleção. O Vinícius Júnior é um bom jogador, ok, mas no Real Madrid joga muito, na seleção é meia boca, né? Joga na média. O Rodrigo é outro bom jogador no Real Madrid, mas na seleção não rende aquilo que rende no Real Madrid. Enfim, o Endrick está chegando, tem que mostrar ainda que já mostrou por várias vezes, fez gol e tal, mas eu acho que ainda tem muita lenha para queimar o Endrick. E falar do Dorival Júnior, né, cara? Que eu acho que o Dorival Júnior ele não é técnico para a seleção brasileira. Eu acho que ele é técnico para clube, ok, mas para a seleção brasileira não. Eu acredito que o Dorival Júnior não é aquele cara que o jogador vai olhar e vai falar assim: porra, ali tá o Dorival Júnior, cara. Eu tenho que respeitar esse cara aí, eu tenho que. Eu acredito que esses jogadores da seleção brasileira de hoje, eles não pensam dessa forma, eles não estão nem aí para esse tipo de. Para esse tipo de. Para esse pensamento, né? Eu acho que eles não. O Dorival não impõe esse respeito para esses jogadores. Mas, enfim, o que resta para a gente é torcer. Eu fico aqui analisando, fico aqui vendo, prestando atenção e vendo o quanto a seleção se perdeu, mas precisa achar um caminho. A seleção não vai bem nas eliminatórias, mas vai se classificar, fica meio impossível não se classificar. Eu acho que hoje, por exemplo, enfrenta o Chile, e eu acho que a seleção precisa voltar aos trilhos aí para poder, pelo menos, o povo brasileiro, né? Como se diz aí, o povo brasileiro voltar a abraçar a seleção e a gente viver caminhos de glórias como já vivemos no passado, até porque somos o atual pentacampeão da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Beleza? Valeu, meu. Curte, compartilha, comenta. É um vídeo meio basicão aí, tô voltando. Quero falar muito de Palmeiras e vamos falar. E sempre com muito respeito, beleza? Valeu, avante palestra. É nós, estamos junto. Um forte abraço a todos vocês.